Bom, então vamos começar aqui o capítulo 10, então, desta aula 4. No final do capítulo 9, nós temos a Kira e o Liu entrando no navio para fugir para a Alemanha. Fica aquele suspense, né, do que queria acontecer. Então, quando eles despertam, né, como foi o despertar de Kira e Liu e o que acontece em seguida? Eles dentro do navio, quando eles despertam, eles tiveram uma noite, a primeira noite, vamos dizer assim, de amor, né? E quando eles despertam com um guarda dentro do quarto, olhando para eles. Até tem uma passagem que diz: quando Kira despertou, a cabeça de Rio descansava sobre um de seus seios, enquanto o marinheiro estava contemplando o outro. E até ele fala: desculpe incomodá-los, cidadãos. Ou seja, eles já acordam com essa surpresa de um guarda dentro do quarto deles, dentro do quarto onde eles estavam ali dentro do navio. O que acontece ali? Eles conseguem identificar já o uniforme soviético. Então, meio que dormindo, eles já identificam que alguma coisa aconteceu. Não está ainda muito claro o que que é. Então, quando a Kira ela olha, tem uma passagem muito interessante, né? A Kira é a primeira que acorda, o Leo está um pouco sonâmbulo. E qual que é a reação da Kira ao marinheiro? O Leo manda, quando ela olha para o marinheiro, tem uma passagem que diz assim: Kira, seus olhos fixos na estrela vermelha, a estrela que enchia seus olhos, mas não conseguia atingir seu cérebro, murmurou com uma voz atabalhoada e suave: por favor, vá embora. Esta é a nossa primeira. Tem 3 pontos, e depois sua voz engasgou, pois a estrela vermelha tinha atingido seu cérebro. Essa passagem é interessante porque até agora nós tínhamos visto uma Kira que ela vivia a sua vida de uma forma praticamente desconsiderando e não se negando a olhar, mas o que estava acontecendo ao redor dela não estava afetando ela, de fato. Nem filosoficamente, ou seja, ela não estava compartilhando daqueles valores, e nem psicologicamente. Então tu vê que ela estava ela não estava se deixando afetar por que estava acontecendo. E essa primeira vez, e também se deu em um momento bem de uma hora para outra. No início, ela olha para a estrela e a estrela enche os olhos. Então, o que acontece? No nível perceptual, ela detecta a estrela no primeiro momento, mas no nível conceitual, no nível psicológico, ela não afeta ela naquela primeira olhada. Aquela coisa, ela tem uma presença, aquela estrela vermelha ali, mas ela consegue meio que desconsiderar ela. E já no momento seguinte, ela fala assim: sua voz engasgou, pois a estrela tinha atingido o seu cérebro. Ou seja, quando ela atinge o cérebro dela, está querendo dizer o quê? Que a Kira, naquele momento, ela começou a identificar que aquela coisa, que aquele contexto que estava acontecendo, de fato, iria interferir na vida dela, no que ela queria fazer. Até então, ela via os comunistas no instituto, a família estava passando fome, ela não se lembrava de comer, porque ela estava envolta naquela paixão pelo Liu. Então, tudo isso, ela tinha os princípios claros do que ela queria fazer, que era construir as pontes. Então, até aí, as coisas estavam acontecendo, mas tudo bem. E agora não, agora ela via, de fato, uma ameaça aos valores dela. E o principal valor dela naquele momento era justamente o Liu. Então é muito interessante essa passagem, porque é a primeira vez na obra que ela meio que se dá conta de que aquilo que está rodeando ela não vai ser tão fácil assim de superar, que não vai ser tão fácil de superar. Tem uma passagem ali, logo depois que o Liu acorda, né, que ele dá uma ordem pro soldado sair daquele quarto. Tá? Então, naquele momento é muito interessante
que ele não conhecia o soldado, né? Ele dá uma ordem. Então essa é uma característica do Liu. Ele tem autoridade. Ele fala e as pessoas obedecem. Então o soldado sai. A Kira tinha pedido, não, por favor, como se fosse uma criança, não, sai daqui, né? Por favor, nós estamos, né? Vamos nos vestir, não sei o quê. E ele não, ele dá uma ordem para ele sair. E isso marca um momento, outro momento específico da obra, que é o momento de serenidade do Liu. Que até agora ele não tinha demonstrado isso, essa fortaleza que ele tinha, essa autoridade que ele impunha através do caráter dele, dos princípios que ele tinha. A gente mais ou menos sabia que ele era um homem bonito, bem apessoado, a gente suspeitava que ele era uma pessoa, e a gente vai descobrir um pouco depois do capítulo, a formação dele, então ele era uma pessoa, ele era um aristocrata, a gente vai entender por que ele era um aristocrata. Ele tinha o porte de um aristocrata. Mas, né, até aqui isso não tinha ficado claro. Nós não tínhamos visto esse Liu, né, como aparece nesse momento. E aí tem uma reflexão que a Rand faz, que ela fala assim, ele estava tão sereno que por um instante ela agradeceu o desastre que lhe havia permitido vê-lo assim. Seus olhos se encontraram durante o segundo. Era uma sanção tácita do que ambos recordavam. Ou seja, nesse momento que se revela uma pergunta que a gente se fez lá nos primeiros capítulos, do que tinha levado a Kira a se apaixonar por essa pessoa. O que o Liu tinha que o tornava tão... E depois a gente vai ver também o impacto que ele tinha sobre as mulheres, né? Mas o que fazia com que ele tivesse esse magnetismo? O que tinha atraído a Kira para ele? Ele não tinha ficado claro até agora. Nós tínhamos tido alguns sinais, né? Como um casal apaixonado normal. Mas não tinha clareza sobre os valores ou que tipo de coisa que despertava essa resposta emocional na Kira, essa paixão. Então, ali se mostra uma situação de controle. E, por outro lado, nós vemos o que? Uma Kira agindo de forma ingênua. Quando ela fala das confissões, né? Que ela assinarei tudo o que quiserem, mas deixem que ela vá. Aí ela fala assim, ele está mentindo, né? O Liu fala que ele vai assumir qualquer culpa. E ele está mentindo. Aí ele fala, cala a boca. E aí esse marinheiro diz, calem-se os dois. Depois seria o Stefan Moriche, que é o almirante da Frota Vermelha. Então, nessa cena, nós vemos uma inversão de papéis. Uma Kira fragilizada, porque a estrela chegou ao seu cérebro, ela agindo como uma criança. Nessas partes da obra, ela está agindo como uma criança frágil. E o Liu, por sua vez, está agindo pela primeira vez como o homem que vai proteger a sua mulher dentro da situação. Então, ele está sereno, ele está ocupando esse papel. Depois nós temos umas passagens que falam sobre o que aconteceu com os outros passageiros do barco, né? Nós temos aquela mulher que ela é arrastada de joelhos e que os marinheiros levam as joias dela. Então, essa é uma passagem que até o Liu protege, está acontecendo todos aqueles gritos. Então, ele tenta manter ela calma. Depois tem uma outra imagem também, onde que há o... que a gente vai avançar. Na verdade, eu quero vender... Onde que há aparentemente era um soldado, um homem que ele se vê ele é morto dentro da própria sala, né? Da onde ele estava, do quarto, e fala da Cruz de São Jorge. E a Cruz de São Jorge realmente ele era um dos símbolos do Exército Branco, né? Da religião, que era a religião oficial do Estado até a Revolução, né? No caso, uma versão do cristianismo, né? Então, se vê que ali também existe uma simbologia, onde que o exército e tudo que ele propunha, e a tradição e a religião que estava ali, ela tinha sofrido
uma punhalada, ela tinha sido atingida no seu próprio coração. Então isso já indicava que a revolução, ela não iria ser só uma revolução política, ela ia ser uma revolução que teria muitos outros impactos na vida das pessoas, inclusive nas suas crenças, no que elas podiam fazer, falar. Só que, claro, a Rand passa rapidamente por isso, né? Não se faz uma grande reflexão sobre o tema. Mas aí já fica a simbologia, né? Que é importante a gente notar. Mas então, quando eles saem do quarto, eles são interpelados pelo camarada Timoshenko. E aí esse Timoshenko, ele se aproxima deles e ele já consegue detectar, ele já consegue ver quem é a Kira e quem é o Liu, sem conhecer eles. Digo, ele conhecia o Liu. Ele conhecia o Liu, não se sabe se direto ou indiretamente, eu acho que é indiretamente, por causa do que a gente vai ver depois, por causa do pai do Liu, que o pai do Liu tinha servido na Frota Vermelha do Báltico junto com o Timoshenko. Então, nessa hora, a gente vê que ele olha os papéis, porque ele tem acesso ao conhecimento de embarque, né? Ou seja, ele tem acesso a tudo que estava no navio, e aí ele provavelmente olhou aquele nome, ele já sabia, quando ele foi interpelar eles, quem era esse Liu, né? Então, é bem interessante essa passagem. E, novamente, ele já vê que a Kira está meio perdida ali nesse contexto, que ela é uma inocente. E ele trata ela dessa forma, e como vocês viram depois também, quando ela vai tentar, ela vai na GPU para salvar o Liu, né, para pedir que soltem ele continua tratando ela dessa forma inocente, né, porque ele entende que ela ainda não sabe no que ela se meteu. Ela não entendeu ainda o que significa esse novo regime. Então, qual que foi o conselho para Kira, né? Eles têm que levar o Liu preso, né? Mas ele diz assim, olha, você vira assim que nós chegarmos no local, o pessoal vai estar descarregando as coisas, você segue a sua vida e você vem depois de alguns dias ali no dia seguinte, às 4 da tarde, ali no meu escritório que nós vamos conversar. Mas ele estava bem tranquilo sobre a situação do Liu. Ele não achava que o Liu ia ser fuzilado nem nada. Depois a gente tem uma reflexão sobre isso também. Então ele diz para Kira seguir a vida dela, ir para casa e no dia seguinte ir lá verificar. Então eles levam o Liu como prisioneiro. Então entre esses dois momentos, né, entre a saída do navio e a Kira ir lá para ver se seria ser solto, né, de fato, da GPU, ela vai para casa. Ela vai para casa. E ela já estava mentindo há algum tempo, que quando ela ficava fora de casa de noite, ela não estava, ela estava na sua prima. E aí, quando ela chegou em casa de manhã cedo, disseram: Olha, Kira, a gente descobriu, você não passou a noite na casa da sua prima, e, e a mãe dela manda ela embora de casa. Né? Vai embora da minha casa. E aí tem toda aquela reflexão sobre o quê? Sobre a religião, sobre a tradição. Repete-se aquela passagem sobre quão intensos são os nossos pecados, né? Então elas descobrem que a Kira passou a noite com esse homem e isso escandaliza elas, porque justamente a única coisa que se mantinha e que se mantém viva, especialmente no caso da Lídia, ao longo da vida dela, era essa tradição, era a religião, eram os valores que eles tinham cultivado como família e como sociedade até a Revolução. Era só isso que eles tinham que se apegar, especialmente a Lídia. Ela não estava atrás de ser alguma coisa na sociedade, ela não tinha um projeto de vida, nunca se sabe o que ela queria ser ao longo da obra. Então, ela é diferente daqui. Então, a única coisa que
que traz estabilidade para ela e firmeza e uma certa forma de manutenção de um funcionamento do mundo, eram esses valores, essa é uma tradição. Então, a partir do momento que alguém da tua própria casa viola isso é um grande pecado, é um grande crime, porque não é simplesmente um ataque à tradição como um todo. Claro que os personagens ali, a Lídia e a Galina, elas não fazem essa reflexão, né? Mas, na verdade, elas se ofendem tanto porque era a única coisa que para elas era um valor e que dava estabilidade, que dava confiança, alguma perspectiva positiva para o futuro, que era manter esses valores que eles tinham herdado, que tinham vindo antes da Revolução. Então, quando uma pessoa ataca isso, desestabiliza totalmente a família. E tanto que a Kira é mandada embora, né? Por causa disso. Tem uma passagem que fala isso. A... Parou para pensar que é um pecado mortal? Isso é a mãe dela dizendo. 18 anos e um homem que saiu da cadeia, que depois o Leo vai lá pegar a Kira, né? Para eles morarem juntos. Então ele fala, e a igreja, durante séculos, por seus pais e avós, todos os nossos santos nos disseram que não existe pior pecado. Ouvimos falar dessas coisas, mas Deus, minha própria filha, os santos que, por nossos pecados, essa é uma passagem muito forte sobre isso. Olha só, é toda uma geração, milhões, milhares de anos, séculos de tradição, e a minha própria filha coloca tudo isso a perder. Veja só o que significava, né, dentro daquela cultura, e especialmente dentro da família da Kira, a religião, né? Especialmente hoje a gente tem esse feriado de Páscoa que reflete muito sobre algumas coisas da religião, né? Então a gente acabou fechando bem esse capítulo para vocês terem poder fazer esse paralelo. Mas agora voltando então à questão de quando a Kira vai conversar com o Timoshenko para ver sobre do a soltura do Leo. Então, por que o Leo é perseguido? Por que ele é perseguido? Porque existe uma implicação de que o Leo, né, isso sem prova nenhuma, e depois por isso que ele é solto, que ele estaria implicado na traição do seu pai, que é o almirante Kovalensky, na conspiração do professor Gorsky. Ou seja, o pai dele, o almirante, ele abrigou na casa dele esse professor Gorsky, que supostamente era um contra-revolucionário. Só que é importante que tem na parte do livro que fala que ele era cego, então certamente o almirante Kovalensky em si ele não é morto porque ele estava fazendo atividades contra-revolucionárias, mas sim porque ele escondeu o cara na sua casa. Não se sabe daí o motivo por ele ter escondido, se era amigo dele ou se ele realmente tinha essa noção de ser um contra-revolucionário, né? Mas ele é morto por causa disso. E aí, dentro dessa passagem, dessa reflexão, tem uma outra diferença, um outro diálogo que é muito marcante, que é novamente o Timoshenko falando sobre a conspiração, sobre o que tinha levado a prender o Leo. Então ele estava falando, naquela época, ou seja, 2 ou 3 meses atrás, quando tinham matado o pai do Leo, eles teriam fuzilado qualquer um que conhecesse alguém envolvido na conspiração. Ou seja, o Leo, se tivesse sido pego naquela época, porque provavelmente ele foge de casa, eles teriam matado ele também. Então, pai e filho. Mas agora as coisas se acalmaram, já é coisa do passado. Nesse sentido, ele tem sorte. Se tivesse trabalhado aqui, aí ele falando para Kira, saberia que diferença tempo, dias e horas podem ter. Enfim, é assim que trabalhamos. Bem, quem é o idiota que pensa que uma revolução é limpinha e cheirosa? Olha o que ele está falando. Se você tivesse trabalhado aqui, saberia que diferença tempo, dias e horas podem ter. Ou seja, o funcionamento do Estado soviético
a perspectiva da filosofia por trás desse sistema é uma filosofia que ela não é de longo prazo. Ou seja, tudo pode mudar. Hoje ele não é traidor, né? Hoje ele não era traidor. Amanhã ele já podia ser traidor. Ou seja, os fatos continuavam os mesmos, mas a análise deles podia mudar de uma hora para outra. Até o Eric brinca, né? Aqui, acredite ou não, aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. A gente sabe que no Rio de Janeiro tem toda aquela questão de tráfico, milícias e tudo mais, e que é muito confusa a relação, né? Tu não sabe o que está acontecendo, né? Ou seja, hoje se comete um crime, amanhã já não se sabe mais se é um crime, no momento seguinte não se tem nem mais a informação se há uma reescrita da história, né? Ou seja, isso acontecia na União Soviética. O caso do pai do Liu é justamente isso. Especialmente do Liu, não do pai, mas do Liu é exatamente isso. No contexto daquele dia específico que ele foi pego com a Kira, ali ele não era mais um criminoso. Ele não estava criminoso, ele não estava contra-revolucionário. Ele não estava envolvido. Mas se tivesse sido 3 meses antes, sim. Então, olha a insegurança, né? O Eric, como advogada, e a Stephanie também, a questão da insegurança jurídica. Olha que insegurança jurídica que existia. Não tinha processo legal porque a justiça era feita com as próprias mãos, né? Não tinha julgamento. Tanto que o pai dele não tinha passado por um processo. O pai do Liu tinha sido simplesmente fuzilado. Encontraram ele, o professor na casa dele, e fuzilaram ele. Não teve processo, não teve defesa, promotoria, nem nada disso. Ele tinha sido morto. Então, olha só que regime no qual essas pessoas estão envolvidas. Né? E uma última parte antes do diálogo final do diálogo final do capítulo que é bem bacana. Tem uma passagem que reforça o que eu comentei antes sobre o efeito de Liu sobre as mulheres quando ele vai na casa da Kira. Então ele olhou para a Lídia, também ficou, ela sorriu para ele, por mais que a Lídia odiasse tudo que tinha a ver com ela não conhecia o Liu, então ela também não sabia quem ele era direito, era o primeiro contato deles. A Rand fala que ele tinha esse efeito sobre as mulheres. Não havia nada em seu olhar, exceto que quando olhava uma mulher nos olhos, dizia-lhe que ele era um homem, que ela era uma mulher e que ele não se esqueceria disso. Olha só o poder que ele tinha, né? Olha o poder, olha o que ele exalava como essa autoridade, essa masculinidade que ele tinha quando ele encontrava as mulheres. Depois a gente vai ver nos capítulos subsequentes ali das festas e tudo mais, ele tem o mesmo efeito, né, sobre as mulheres, não só a irmã da Kira, mas como outras também. Então, antes do diálogo final, o Otávio fez uma pergunta aqui. O que era essa frota vermelha do Báltico? Que o que acontece? Não se tem no livro uma explicação exatamente de como foi essa relação do pai do Liu com o Timoshenko. Então, eu não... Fica um pouco complicado de eu te responder. Me parece, e isso justamente é uma interpretação minha, que essa frota do Báltico era uma frota normal do antigo regime. Era a marinha do antigo regime. E que ela foi tomada por pessoas como o Timoshenko, que a usaram para a Revolução, por isso que eles nomeiam ela de Frota Vermelha do Báltico. Tá? Então, eu acredito que o pai do Liu, ele deve ter feito parte dessa frota junto com eles, porque o pai do Liu, como fica claro, ele era um aristocrata, ele era um defensor do sistema que estava vigente, do sistema czarista. Fica claro pela descrição que ele era um defensor desse sistema. Agora, eu acho que no processo, porque você lembra que ele acaba cego, né? Ele é derrotado em batalha.
Então, assim, eu acho que por uma questão de respeito de ranking, porque os dois eram almirantes, né? Então, eu acho que por um respeito que o Timoshenko ele conheceu, deve ter sido colega dele ao longo do tempo, e mesmo inimigos ele tinha um respeito muito grande, e depois fica claro por que o Timoshenko ele respeita o Liu, ele não quer que o Liu se dê mal, né? Porque o pai dele o amava muito. Então ele provavelmente foi amigo do pai do Liu, de certa forma, mas a gente não sabe exatamente que contexto é esse, né? Porque isso não está no livro. Novamente, essa é uma interpretação minha. Vou até procurar se tem alguma outra informação a respeito, mas eu acho que não. Realmente o que é falado do pai do Liu é muito mais dentro do que ele fazia na sua vida, como vocês leram ali, mas não tem exatamente ah, uma reflexão sobre a participação dele na guerra ou o que ele fazia dentro da frota, né? Então, isso eu não vou saber te responder. Mas se supõe que eles se conheciam, por eles serem dessa marinha, e, e eles devem ter, no caso, combatido em lados opostos ao longo dessa guerra. Beleza, ficou bem claro, sim. É que realmente, pelo texto, não dá muito para descobrir. Aí queria ver se tinha alguém que sabia alguma coisa a mais mesmo. Não, Essa era a ideia. Mas eu até faz agradeço. bastante sentido isso que você falou aí. Eu até agradeço a tua pergunta, Otávio, porque tu tem se mostrado muito atento a esses detalhes, especialmente esses detalhes dos personagens, da vida dos personagens. Então, eu te agradeço pelo comentário. Até me fez pensar, quando eu li a pergunta, se eu tinha deixado passar alguma coisa, mas eu, pelo menos, na leitura, não consegui detectar exatamente qual tinha sido a participação dele desse lado. A única coisa que eu sabia é que eles se conheciam, porque claramente o Timoshenko sabia quem era o almirante e que ele tinha um filho que ele amava muito ele. Então eles deviam ter tido esse contato muito próximo. Mas eu imagino que eles foram inimigos na guerra em si, e aí também a consequência do pai do Liu ter ficado cego, né, na guerra. Mas É, são suposições. tem uns detalhes que a gente acaba meio que fechando na aula, sabe? Porque, por exemplo, tu falou agora. Eu não tinha na hora do livro, de outro assunto já relacionado, que há 3 meses atrás ele estava matando pessoas que estavam fugindo do país. E aí me parei para pensar agora, durante a aula, na hora do livro eu não pensei nisso, que a Kira, há 3 meses atrás, mais ou menos, ela estava conhecendo o Liu. Então, naquela época, ele seria que ele estava fugindo. Ele fala para ela na primeira vez que ele encontra ela, eu tenho que fugir, eu tenho que. Ele estava fugindo de madrugada, inclusive, inclusive isso, ele seria morto naquela época, inclusive. E provavelmente, se aquilo tivesse continuado, a Kira seria morta junto com ele agora. Né? Que agora mudou um pouco. O Timochenko acaba esclarecendo isso. Mas isso só me surgiu agora na hora, realmente. Não tinha pensado nisso durante a leitura. Exato, Mas percebi. outro insight bem interessante. Porque tu percebe que o Leo agora, por mais que ele queria fugir para a Alemanha para ter uma vida nova, isso fica muito claro, ele não tem mais toda aquela pressa. Ele não está não tão atrás dele que nem quando, como você disse, quando ele conheceu a Kira. Obviamente ele quer fugir porque ele quer ter uma vida diferente, mas não está sendo efetivamente perseguido como ele foi no início do livro. E aí, justamente, que o Timoshenko explica um pouco essa mudança. Porque como vai ficar claro ao longo do romance, a, a perseguição em si, ela foi uma ferramenta utilizada no início muito. A gente sabe que depois o regime soviético foi um dos que mais perseguiu, especialmente nessa primeira fase, né, até o início da década de 30. Mas a perseguição em si, ela é muito marcante. Eu digo a perseguição é morte, né, e fuzilamento. Foi muito usada no início da Revolução, no início, eu digo no primeiro período da União Soviética. E depois o que foi muito implementado? O banimento para a Sibéria, a extradição, eles transladavam comunidades inteiras de uma parte para outra da União Soviética. Então eles não continuaram, eles continuaram matando, mas muito menos como era, não era a principal ferramenta, né, do sistema depois com o tempo.
Foi isso que o Timoshenko deixa claro também, que também eles não podiam matar todo mundo que tinha capacidade dentro da União Soviética, né? Tanto que o Liu, depois a gente vê que ele trabalha muito tempo, né? Ele era uma pessoa com muita capacidade, então eles não podiam simplesmente matar todo mundo do regime anterior, porque essa nova inteligência, esse novo conjunto de pessoas, eles não tinham a mesma, a mesma capacidade, o mesmo conhecimento, né? Então, por isso que também não, no instituto não é todo mundo mandado embora de uma hora para outra, porque ah, não tinha pessoas para substituir, né? Esses professores, essas pessoas. Então, gradualmente é feita essa transição, né? Não é uma transição de uma hora para outra. Logo, eu não posso matar todo mundo, né? Então, por isso que eles fazem isso. E para fechar esse capítulo 10, logo ao final, tem um diálogo muito interessante que o Liu fala para Kira: Kira, pense em tudo que há contra nós. Aí ele fala que que ela encostou a cabeça no ombro dele e tal. Então ele estava olhando pela janela quando já estava em casa, né? Que eles foram morar na casa do Liu, na antiga casa, né? Ela fala para ele: nós o combateremos juntos, enfrentaremos tudo isso, o país, o século, os milhões, podemos suportar, podemos fazer. E aí ele responde sem esperança: tentaremos. Então, ela passa por tudo, um capítulo muito. Eles tentam fugir, eles são pegos, eles conhecem o Timoshenko larga o Liu, ela é expulsa de casa. Mesmo assim, no final do capítulo, ela está super otimista quanto ao futuro. Ou seja, novamente, ela se afasta da Estrela Vermelha e ela volta a ver só a parte positiva. Ou seja, sim, tem um problema, vamos enfrentar todo mundo, mas vai dar certo. Porque eles estavam juntos pela primeira vez. Essa é a primeira passagem onde que eles estão vivendo juntos. Eles não estão mais escondidos, fugindo, mentindo. Então, eu acho que esse momento, o momentum, né, o timing é muito bom para eles. Para ela, especialmente. Porque ela está do lado do grande valor dela. O primeiro valor ela já conquistou. Ela viu o sinal de serenidade dele, mesmo no momento de dificuldade, e é isso que dá esse combustível para ela falar isso no final do capítulo. Então ela está muito confiante, né, sobre isso. Já o Liu, nem tanto assim. Confiante, pero no mucho, né? A gente vai tentar, vamos fazer o que dá, né? Mas ele não está no mesmo nível de confiança da Kira. Então você percebe essa oscilação, né? Um fica mais forte, o outro fica mais forte. Então tem essa oscilação muito grande ao longo do próprio capítulo. Muita coisa aconteceu. Então no capítulo, iniciando, então, antes de iniciar o capítulo 11, claro, mais alguma pergunta? Eu vi que tem que o Eric comentou sobre se eles matassem todos os capazes, viraria a sociedade de Cântico. É, de fato, era muito provável mesmo que virasse isso. A Patrícia fala o envio para os gulags, né? É interessante que na obra do Nós que Vivemos não existe menção clara aos gulags. A gente sabe, por exemplo, que o pai do Andrei provavelmente foi mandado para os gulags, ou seja, não era gulags na época do czar, não tinha esse nome, né? Não tem, eu pelo menos desconheço que existia esse tipo de local de trabalho forçado dentro do regime czarista. Devia ter alguma coisa parecida, mas eu não sei. Agora, os gulags mesmo, não existe menção direta sobre gulags ao longo do romance. Se sabe que as pessoas desaparecem, mas não existe uma reflexão específica sobre esses campos. Há também menção de enviar pessoas para a Sibéria, mas também não se fala exatamente de gulags. Sim, Patrícia? Não, você acabou de falar. Eu ia falar isso para você.
Eu ia falar que tinha uma menção lá no, eu não sei se é no prefácio, se é na primeira parte que a Rand fala ali, que ela fala sobre isso, mas é posteriormente, se não me engano, né? Nessa fase aí que você falou depois, que eles voltam depois. Tem até essa palavra no livro também, aí eu me lembrei. Mas não no primeiro momento eles executavam, né? Da mesma forma. Depois eles faziam trabalhos forçados, né? Mandavam eles para aqueles campos, que eram muitos, né? Isso. Isso, é mais depois da década de 30. Como eu digo, não quer dizer que não existiu dentro na época do que seria o romance. Mas a Rand, ela não dá ênfase a isso, da mesma forma que ela não dá ênfase em muitas coisas administrativas e do próprio sistema político marxista e da própria filosofia marxista. Depois nós vamos ter, mais à frente, especialmente depois do final da parte 1, eu vou fazer algumas, talvez por eventos ou aula gravada, daí a gente vai ver como fica melhor também para vocês, onde que a gente vai falar também sobre a economia política. Quais são as partes do texto onde que a gente vê o marxismo e a filosofia marxista? Onde é que a Rand encaixa isso? Apesar dela não fazer isso de forma sistemática, ela vai dando dicas ao longo da obra, em passagens muito específicas, mas ainda não começaram, vai aparecendo cada vez mais para frente. Então a gente vai ter um programa, né, uma aula mais dedicada a essa parte, porque de fato ela deixa claro também no início do livro que ela não é um livro que vai dissecar a filosofia marxista, o sistema soviético. Esse não era o objetivo da obra, por isso que a gente não tem essa reflexão mais aprofundada, e por isso que também muitas das perguntas que surgem aqui na aula e offline também, elas refletem justamente isso, porque as pessoas têm curiosidade de entender o que balizava essa revolução, ou seja, não necessariamente as pessoas, mas o que estava por trás. E é normal, porque a gente estuda filosofia, né? A gente quer saber o que é essencial, o que está na base. Mas o romance em si, ele não dá ele não dá essas respostas, né? Então, às vezes a gente fica com aquela vontade de saber mais do regime em si, mas infelizmente na obra a gente não tem acesso a isso de forma sistemática. Não sei se alguém tem mais uma pergunta desse capítulo, senão eu vou seguir, não sei, o Márcio, o Otávio, quem tiver. Bom, então vou seguir aqui para o capítulo 11. Então, novamente, no início dos capítulos, cada capítulo, ou cada 2 capítulos, a Rand volta logo no início a falar sobre o que está acontecendo naquele país, sobre a situação econômica. Novamente, ela não faz uma análise sistemática da política de preços, nem nada disso, mas ela dá uma visão geral do que está acontecendo. Então, ela fala ali nos primeiros 3 parágrafos ali do capítulo 11, ela fala sobre a destruição das estruturas essenciais, os trilhos de trem, fábricas, a falta de recursos. Então, a questão das pessoas ficarem em fila para obter o material básico, a falta de lenha, de querosene. Tá? Então, tem uma passagem que diz aqui: a revolução destruiu os trilhos dos trens, campos, chaminés de fábricas e enviou homens para filas esperando por abastecimento. As florestas permaneciam em silêncio, mas nas cidades a lenha era um luxo. Querosene era o único combustível disponível. Então, vocês percebem que está num momento muito difícil na questão da infraestrutura. E logo, logo, nós vamos ver o Victor falando justamente de projetos de infraestrutura, que era o projeto da energia elétrica. Ou seja, por mais que esteja faltando, o regime soviético já está se dando conta que essa situação ela não pode continuar. Que tipo de potência econômica, que tipo de potência vai fazer uma revolução internacional sem ter nem gás e nem combustível para
para poder acender um fogo, que era o básico, né, para a sobrevivência humana. Então, o regime ele já começa a ter alguns questionamentos, né? Por isso que o Victor se direciona para esse projeto. Não partiu dele o projeto de renovação elétrica da União Soviética. Alguém falou para ele, exatamente, ó, já faz 10 anos nesse momento que o projeto está sendo planejado e o Estado nunca tirou do papel. Exatamente. E tu vê que esse projeto ele já vem ainda do regime anterior, de certa forma, né? E os marxistas eles se aproveitam disso para começar a vender também uma nova promessa. Então, como fica claro novamente, eles não podem simplesmente destruir tudo que tinha antes, sejam pessoas ou estruturas. Há o processo de transição, que é esse processo de destruição total, de abandono, mas já é necessário se vislumbrar uma nova dinâmica ali na frente. E claro, isso provavelmente não sairia do papel tão cedo que nem o Eric comentou, né? Ia ficar muito tempo ainda em discussão. Tanto que essa questão não vou dar spoiler, mas essa questão do projeto que o Victor ao qual ele quer se dedicar, ela se desenvolve ao longo do tempo do livro, mas é bastante tempo. Também tempo em anos, né, que seria. E aí surge aqui a primeira noção, o primus, né, no contexto da Revolução. O que era o primus? Era um fogão, né, ele significa uma das primeiras mudanças significativas da vida nessa Revolução. Ele é uma adaptação a uma nova forma de vida. Então, assim, o primus é um fogão pequeno, ou seja, antes eles falavam de lareiras, fogueiras, outras formas mais, vamos dizer, mais finas de cozinhar e de trabalhar essa questão da alimentação também. E agora tudo está sendo não minimizado, mas reduzido no seu tamanho, né? O primus é pequenininho, tá? Então, ele está aqui vendo que as coisas não vão ser fáceis também ali. Não tem muita lenha, não tem muito combustível, então eu não posso ter um grande fogão ou uma grande estrutura, porque eu não vou ter como colocar, não vou ter como sustentar aquilo ali, né? Então, é bem interessante. Depois eles falam também da burguesa, que a burguesa também era uma estrutura justamente para permitir que o calor se mantivesse por mais tempo, né? Que era a estrutura que ia vamos dizer assim, do primus até o escapamento, né? O chaminé. Então, era tipo uma forma de aquecer, só que ela mantinha a casa com menos necessidade de lenha. Eles não tinham que usar toras grandes, né? Não tinha mais como usar uma tora grande porque não tinha lenha suficiente. Então, eles tinham que usar lenhas menores, mas mesmo assim eles precisavam garantir que ia ter o aquecimento, né? Porque lá o inverno era muito difícil de se manter também. Então, dentro disso, como é que o Kira e a Lia a Kira e o Liu se adaptaram a essa vida? Então, eles tinham o fogão primus, que nem eu comentei, para fazer a comida, e o fogão burguesa para aquecer a casa, né? E dentro disso, ali na página, se não me engano, é 146, tem uma pequena reflexão, depois que eles falam do primus e da burguesa, que é bem bacana. Vou ler para vocês aqui, falando da Kira, né? Ela sempre soube que estava viva, nunca pensara muito sobre a necessidade de se manter viva. Descobriu rapidamente que o mero fato de seguir viva tinha se convertido em um problema complicado que exigia horas de esforço. O simples fato de seguir viva que sempre tomara como dado com arrogância e desdém. Ou seja, até então na vida da Kira, ela nunca tinha pensado em cozinhar. O que eu vou usar para acender o fogo? Falta de lenha. Eram coisas que nunca tinha passado na cabeça da Kira. Para ela sobreviver era algo dado. Ela tinha uma família, era de uma família que tinha um negócio. Ela nunca tinha se preocupado com isso. E agora ela tinha visto que sobreviver
também ia dar muito trabalho. Ou seja, ia tirar o tempo que ela tinha para perseguir o que ela queria ser, que era construir pontes, ser engenheira e construir pontes. Agora ela tinha que alocar grande parte do tempo da vida dela para pensar o que ela ia comer no dia seguinte. Ou se ia ter lenha. E é por isso que ela disse que ela encarava isso com arrogância e desdém. Era uma coisa tão básica, tão não vulgar, mas eu digo tão secundária na vida dela. Ela nunca tinha pensado nisso até então. Nem dentro, nem no pós-evolução, como a gente estava vendo, até a estrela vermelha bater no cérebro dela, ela nunca tinha pensado em lenha. Nós não lembro nenhuma parte dizendo assim, né? Kira se preocupou onde queria buscar lenha. Essa preocupação não tinha surgido na cabeça dela. Já existia a preocupação da comida, de buscar comida, o pão, mas nunca tinha tocado no cérebro dela. Era uma coisa que, tá bom, precisa de lenha, assim, para aquecer, tá ok. Mas nunca tinha se tornado uma coisa que seria um valor para ela. Tanto quanto ser engenheira, porque daqui a pouco ela podia querer continuar a ser engenheira e ir lá estudar, mas se ela não comesse, o que ia acontecer? E se ela morresse de frio? Então, essa preocupação ela não tinha antes, mesmo no início do livro. E antes da Revolução, nem pensar. Mas agora está começando a pensar. E aí segue aqui. Descobriu que só poderia combatê-lo mantendo com mais ferocidade que nunca esse mesmo desdém. Um desdém que, se cedesse, rebaixaria toda a vida a pequena chama azul do Primus que cozinhava lentamente o pãozinho para o jantar. Então ela se dá conta, ela vê, não, eu vou precisar me preocupar, eu vou ter que me preocupar com sobreviver. Mas logo depois ela diz assim, não, eu vou lutar porque eu jamais quero que a minha vida se rebaixe a ficar cocada fazendo comida no Primus. Sim, até o Eric comenta, ela esquecia de buscar o pão na escola. Então ela tem a realização que, opa, a sobrevivência vai ocupar grande parte da minha rotina, mas não vai estar por cima do que é o meu valor, que é o que eu quero fazer da minha vida. Sim, eu vou ter que me preocupar com a lenha, vou ter que me preocupar com o painço, mas eu não vou me rebaixar a isso. Eu não vou me rebaixar a isso. E então depois ela fala também que ela podia sacrificar horas para isso, mas que a vida dela era o Liu. E que essas horas que ela gastava fazendo comida, painço, isso não contava. Isso não ia contar para ela. Ela ia fazer. Mas a única coisa que ela ia considerar e sobre o que ela iria lembrar eram esses momentos onde ela estava buscando alguma coisa. Né? E depois tem uma outra parte ali até o final desse parágrafo que eu li para vocês, fala um pouco mais sobre essa batalha, né? Aí ela fala também aqui os primeiros estalidos de uma batalha imensa e indefinida. Os estalidos ali é da lenha queimando, né? Então a Rand ela fala que a batalha ela está começando ali no Primus para ela. Vocês percebem que a batalha para Kira está começando agora, nesse capítulo e no capítulo anterior. Antes não tinha a batalha. Antes era o mundo, que ela não dava lá muita bola, e o valor dela, e o Liu. Aí agora tem o Liu e a batalha, que é essa batalha da comida, da sobrevivência. Até aqui não se falava disso. Então é muito bacana vocês relerem esse parágrafo, também dá um bom tema para um artigo. E agora no capítulo 11 volta um pouco sobre o tema também que o Otávio levantou, da relação do Liu com seu pai. Né? Então a gente passa a conhecer um pouco de como era a vida, como é que era esse almirante Kovalensky. Então a gente vê que ele era uma pessoa, o Liu pegou dele essa capacidade de ser severo, de ter autoridade, né? Claro que com o filho ele tinha tinha muita disciplina com ele, mas muito respeito e muito amor ao mesmo tempo, porque ele realmente preparava o seu filho para o futuro, para ser uma pessoa de valor. Tanto que ele dizia para o Liu, olha, Liu, por favor, não faça essas coisas ali de sair com outras mulheres, esse tipo de mulheres casadas e tudo, porque isso vai tirar
o meu valor, né, a minha posição social, né? Ele era uma pessoa muito respeitada, esse almirante. Mas, novamente, a gente não sabe o que ele fazia, ou que parte da marinha que ele era. Sabia que ele era almirante, mas não sei qual a participação na guerra e tudo mais, né? Essa continua uma pergunta que ainda não vai conseguir responder, pelo menos até o final do romance. Mas aí a gente conhece um pouco esse pai e a gente reflete e vê que, de verdade, a Rand mostra que, de fato, o que o Timoshenko falou era verdade, que ele realmente amava o filho. Tanto que ele diz uma parte, né, o Timoshenko diz que ele preferiu que tivesse morrido a esposa dele, que ele amava muito, mas que tivesse mantido o filho dele. Que o filho dele justamente era a noção de futuro, a noção de valores muito claros, né? A manutenção de uma sociedade que para ele era boa, né? E que tinha dado certo. Então, bem, bem legal essa parte ali, muito, muito bacana essa relação entre os dois. Não se fala muito sobre a formação, né? Vou dizer assim, acadêmica do almirante, nada disso, né? A gente vai saber sim do Leo, que depois eu comento o que ele fazia, que eu gostei bastante da profissão dele. A gente já vai ver agora depois. Então, como é que era o Leo antes da Revolução? Essa é uma pergunta que surgiu lá no início, né? Porque quando ele aparece, a gente não sabe quem ele é. Supõe-se que ele é uma pessoa letrada, é uma pessoa que tinha uma boa formação intelectual, mas ele não sabia muito bem o que era. A gente supunha, pelo que estava acontecendo no romance, né? Mas a gente não sabia exatamente o que ele fazia. Então, como é que ele era antes da Revolução? Ele era crítico, desafiador em relação ao ambiente social e político. Então, mesmo antes da Revolução, o Liu já era desconfiado daquele sistema czarista. Ele não era um apoiador como era o pai dele, ou supostamente era o pai dele, né? Que a gente já não sabe. Aí a gente já começa a suspeitar, que foi o que o Otávio levantou, mas era companheiro na Frota Vermelha? Era inimigo da Frota Vermelha? Olha, com essa passagem, não sei. A Rand não falou. E aqui o Liu já aparece como um grande questionador do sistema. Será que ele pega isso do pai dele? De antes da Revolução? Será que o pai dele questionava a Revolução antes? A gente não sabe. Mas o Liu questiona. Então, daqui a pouco possa ser um caminho para explicar o porquê do almirante receber o professor na casa dele. Não sei. Não se sabe, né? Talvez nunca vá se saber se ele era contra-revolucionário mesmo ou não. Mas fica essa dúvida no ar. Que aí a gente vê o Liu, e o Liu era de certa forma, ele era muito mais culto que o pai dele, no sentido de formação intelectual, mas ele também questiona essas questões. O pai dele me parece respeitador das tradições e tudo mais. Mas o Liu não, o Liu já questionava antes da Revolução. Então, até falou que ele participou de uma revolução, de uma reunião revolucionária. Ou seja, ele teve contato com aqueles que vieram a formar esse novo sistema socialista. Ele participou ele era um boêmio, querendo ou não, né? Ele tinha ligação em vários núcleos sociais, né? E aí ele fala que até eles falam que ele abandonou a reunião, né? Ele saiu e nem deu bola no que eles estavam falando, não levou a sério isso, né? Que eles estavam planejando fazer. Então ele era muito cético tanto ao regime anterior quanto à proposta revolucionária que estava por vir. Então ele era um pensador independente. Você percebe que ele era um pensador independente. Pode ser que ele era muito mais um cínico, que ele cita Nietzsche, ele cita outros filósofos ali na hora da descrição. Não se dá muita ênfase ao que ele quis dizer exatamente ao citar esses autores, né? Mas eram autores normalmente conhecidos por serem questionadores, serem céticos.
Então dá para ver que o Leo ele tinha essa perspectiva muito, ele via muito a política de uma forma irônica, né? Ele tinha um desdém pela política, a participação revolucionária para ele também era uma coisa que dava, que despertava nele uma sensação de ironia, então era uma coisa que não devia ser levada a sério. Então esse era o Leo. Deixando o Leo um pouco de lado ali, agora que nós conhecemos um pouco sobre o pai dele e tudo mais, nós voltamos a ver um pouco a figura do Viktor Ivanovich. Então, qual que era a postura do Viktor com relação aos eventos políticos, né? Como a gente falou anteriormente, ele era um pragmático e oportunista, né? Seja no diálogo com o pai dele, que depois a gente vê numa parte do texto, ele vai se encaixando sempre ao que o contexto do momento está solicitando dele. Ele fica alfinetando o Andrei, ele fica cuidando, ele participa das festas sociais, ele fala bem do partido, ele tenta, de certa forma, apaziguar qualquer crítica, mas ele também não se coloca de forma muito ativa, ele fica neutro. Ele se posiciona quando ele sente que ele precisa, mas ele não é também um defensor vocal, como é o Pavel e a própria Sônia, né? Ele é muito mais na dele, assim, até porque ele vem de uma origem burguesa, né? Então ele tinha que meio que deixar, de certa forma, tudo na neutralidade, para que não chamasse atenção também para as origens dele, né? Então ele é muito hábil nessa questão de saber manejar o que acontece, né? Ele é, de certa forma, diplomático, né? Ele fala, inclusive, para o pai dele, né? Que a diplomacia é a mais importante das ações na época, né? Então, ele é diplomático, no sentido negativo da palavra, mas, enfim, ele sabe fazer essas negociações, assim, dentro dos diversos eventos e contextos. Um parênteses aqui sobre... Vocês devem ter visto no livro que muitas vezes aparecem os nomes compostos, né? Viktor Ivanovich, Leo Kovalensky, tudo mais. Não existe, pelo menos dentro das leituras, do que eu pude averiguar, um motivo específico para Rand usar os nomes assim, esses nomes compostos, porque não é normal na maioria dos romances, né? Tu vê esses nomes por extenso. Por exemplo, Eric Lisboa, Matheus Passini. Não é normal você ver isso nos romances. Tu não vê isso, por exemplo, por exemplo, na Revolta de Atos, tu vê Dagny Taggart. Mas tu não vê Dagny Taggart 25 mil vezes repetido. Você vê Dagny, na maioria das vezes é só Dagny. Hank, o Galt. Vê John Galt, John Galt, John Galt toda hora. Fora na frase icônica, né? Tudo bem, mas eu digo no texto corrido você não vê isso. E o consenso, e novamente isso a Rand não falou sobre isso, mas o consenso era justamente porque, como era uma obra que falava de personagens e os nomes eram em russo, e quando ela é traduzida para o inglês, se supõe que ela ficou preocupada que as pessoas não iam entender, não iam gravar o nome dos personagens, né? Que ficaria esquecido, porque Kovalensky, Victor, Leo, são nomes que eles não eram nomes tão comuns nos Estados Unidos na época. Então isso poderia levar as pessoas a se perderem na história, né? Você, pô, eu tava falando do Leo, não, eu pensei que era o Victor, não. Ia ficar, de certa forma, confuso. E eu, na hora da tradução, mantive essa estrutura. Hoje a gente já tem, né? São nomes que seriam facilmente distinguíveis. Mas na época, eu acho que ela teve essa preocupação de deixar os nomes no plural, porque para deixar claro, né, o que estava acontecendo. Depois tem, lá no futuro, nós vamos falar sobre o nome do Leo, que no russo seria Lev, né? E isso muda muito ao longo do... Tem umas passagens do romance que a Rand ela põe de volta Lev Kovalensky. Não é nesse momento, e aí a gente vai entender por quê, tá? Mas por enquanto sempre vai continuar Leo, e vocês vão ver esse nome por a maior parte do livro.
Então, como é que a Kira descreve sua felicidade e satisfação com a vida? Né? Isso a gente vê um pouco na conversa com o Andrei, e que vai ser o que vai também lá no final do capítulo 11. Sempre no final dos capítulos tem algum diálogo que chama atenção, ela procura dar ênfase. Então ela conversa muito com o Andrei, né? Tem uma parte que fala que Kira quase nunca falava sobre o que pensava, e menos ainda sobre o que sentia. Não obstante, havia um homem para quem ela fazia uma exceção, em ambos os casos, que era para o Andrei. Vê que ela não fala da vida dela pro Liu. Ela não fala de coisas, vamos dizer assim, mundanas para o Liu. A gente sabe que ela ama ele e tudo mais, mas ela não se abre, vamos dizer assim, para o Liu. Talvez porque ela veja ele como o ideal, o homem ideal para ela, né? Ela não se perde tempo com uma vida como ela vive, falando de trivialidades ou de sentimentos específicos dela. Tanto que ela não fala sobre a família para ele, como ela se sente com relação ao pai e às irmãs. Não se sabe muito sobre o que a Kira pensa através do livro, através das conversas que ela tem com o livro, mas sim através das conversas que ela tem com o André. Né? Então, isso é bem interessante também de notar. Então, até agora no livro a gente tinha passado muito pelo inverno e pelo outono. Grande parte do livro tinha sido inverno e outono. E aí surge a primavera de 1923. Mas por que a primavera de 1923? O que tem de diferente, né? Aí na obra mesmo a Rand coloca que ela traz uma mistura de esperança e continuação dos desafios sociais e políticos. Então eles experimentam momentos de alívio e alegria apesar das dificuldades e das mudanças políticas em andamento. Então a primavera, como é a estação normal, ela vem com uma uma ideia de renascer, né? De desabrochar, de novas possibilidades, o calor, que era muito difícil, né, de acontecer lá no questão da União Soviética, que era um país frio normalmente. Então, essa primavera ela vem com um pouco de esperança para aquelas pessoas ali, né? Então, esse fica marcado, por isso que ela destaca a primavera de 1923, que é a primeira primavera que nós temos no livro. Não sei se vocês perceberam, não teve primavera antes, né? Foi só agora. O Eric comenta que tem um pensamento particular que me deixou pensativo. É possível verificar que Akira, tanto quanto Mallory, falam da passagem de ter medo de uma besta que está ouvindo, mas ela só possui garras, músculos, olhos grandes e mandíbulas. É, exatamente. No livro aqui, no IDLive, até a gente não vai passar exatamente por essas partes ali, que fala também sobre, faz aquela metáfora do leão para o Liu, e a Kira também, que ela é viking, todas essas partes vamos dizer assim, de heroínas, né, de pessoas fortes, né? Mas, de fato, a Kira, ela sempre parece estar sendo vigiada, né? Ela se sente vigiada. Ao longo do tempo, muitas vezes você vê ela falando que ela tem alguma coisa que ela desconhece, que está acontecendo, mas ela não consegue identificar. É como se fosse uma presa, é como o Eric comenta, né? Essa besta, alguma coisa que está vigiando. E ao longo do livro, vocês vê nesses 2, 3 capítulos, tem umas 2 ou 3 passagens que falam justamente disso. É um medo que ela não sabe identificar. É alguma coisa que... exatamente. Tu não tem como se preparar para uma coisa que tu não conhece. Então ela sente que existe alguma coisa, mas ela não sabe o que que é. E a gente percebe que ela está começando a se dar conta, lá no início do capítulo 10 com a estrela. Mas ainda não está claro o que que é. Qual que é a natureza dessa besta? O que que realmente eu estou enfrentando? Ela ainda não entendeu ainda. O Liu já entendeu. Ela não entendeu ainda. Para ela não está clara. Para o Liu, como a gente vê ao longo da obra,
já está muito mais clara e vai ficar cada vez mais claro para ele. Ela vai demorar ainda um pouco para entender. Por isso que até essa amizade que ela tem com o Andrei, se ela tivesse o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo conhecimento que o Liu tinha das coisas lá no início, eu não sei se ela seria amiga do Andrei. Eu não sei se ela seria amiga do Andrei. Se ela soubesse tudo que o Liu sabe, desse convívio social, dessas revoluções, o lado filosófico, porque o Liu ele é um historiador, ele estuda filosofia. Então ele sabia o que estava acontecendo. Por isso que ele é muito cético, por isso que ele não tem certeza, por isso que ele duvida que as coisas, por isso que ele fala tentaremos, porque ele tem um conhecimento muito melhor do contexto do que a Kira, né? Então é justamente isso. Para finalizar, o capítulo 11 tem um diálogo novamente bem marcante. Ela pergunta: Andrei, você já foi feliz? Aí ele disse: nunca fui infeliz. Tá, mas isso é suficiente? Bem, sempre sei o que quero. E quando se sabe o que se quer, vai-se atrás, né? Vai-se atrás disso. Às vezes vai-se muito rápido, às vezes 1 centímetro por ano. Talvez se sinta mais feliz quando você vai rápido. Não sei. Esqueci a diferença há muito tempo, porque realmente não importa, desde que se mova. E se você quiser algo em uma direção em que não consegue se mover? Nunca passei por isso. E se pelo caminho encontra uma barreira que não quer romper? Nunca passei por isso. Mas por que ele nunca passou por isso? Porque ele sempre seguiu o que ele achava que era esse ideal socialista. Então ele nunca teve barreiras, ele nunca teve que mudar de caminho, porque ele acha que ele está no caminho certo. Ele nunca deixou de querer. A única coisa que ele quer é justamente o ideal da revolução. É isso que ele quer. Até aqui. Além, claro, dele querer a Kira também, né? Mas o principal valor que ele quer é a revolução. Então aquilo que ele quer, ele está indo atrás. Ele está se movendo na direção do que ele quer. Pelo menos ele acha. Depois a gente vai ver se isso é verdade ou não. Mas para ele, nesse momento, ele está fazendo o que ele quer e as coisas estão saindo como deveriam sair. Como ele acha que deveria sair. O ideal está se construindo, né? Então, por isso que ele falou que está tudo certo. Para ele não tem nada errado. Tanto que ele fala isso para Kira. Então, no futuro, ele talvez vá se questionar sobre isso. Se realmente esse ideal é verdadeiro, se ele está servindo esse ideal, ou se o ideal é falso e ele de certa forma está deixando de viver e não está de fato vivendo o que ele queria viver. Então, todos esses questionamentos ele não se faz nesse momento. Nesse momento, eu acho que está tudo certo. Por isso que ele fala aqui, às vezes vai-se muito rápido, às vezes 1 centímetro por ano. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da implementação do sistema. Vai rápido quando? Quando eu prendo o contra-revolucionário, eu fuzilo ele, isso é rápido. Agora vai 1 centímetro por ano eu conquistar, depois quando nós vamos ver, conquistar o que existe nos campos, a rebelião que existe nos campos, as pessoas que não aceitam o que ele está fazendo. Então tem coisas que demoram bastante para ele entender. E 1 centímetro por ano também é o entendimento dele, como a gente vai ver ao longo do romance. Ele demora bastante para entender o que está acontecendo de verdade. A natureza do ideal dele, do regime, o que está acontecendo com as pessoas. Ele demora. Rápido era ele fazer a batida como policial da GPU, como responsável pela GPU, prender as pessoas e matar. Isso é rápido. Agora, ele perceber o processo dele entender o que ele de fato está fazendo, os valores dele, isso demora bastante. Que é a natureza dos valores que a gente vê no objetivismo, né? Normal. Não é uma coisa de um dia para o outro. São uma série de ações, todas elas dentro de um processo racional, que vão te levar
se for seguido esse caminho racional, a busca da tua felicidade. Então, nesse momento, ele não está nem fazendo esse esforço, então é mais lento ainda, né? Então, as decisões que ele está tomando são contra o valor final que ele vai querer depois, que a gente vai descobrir qual é. Então, hoje ele está lutando contra o que ele quer, não a favor do que ele verdadeiramente quer, mas que ele ainda não sabe. Ficou meio confusa essa elucubração, mas vocês vão entender um pouco melhor a partir dos próximos capítulos. O Otávio coloca aqui: o Andrei me parece iludido quando ele diz que nunca teve barreiras na frente. A própria revolução foi uma barreira. Ela não nasceu pronta. Eles tiveram que brigar por isso. Exatamente, é um bom ponto. É um bom ponto, mas na verdade eu nunca, mesmo nas dificuldades, na hora que ele se mostra ali contra ele fala, né, frente ao Exército Branco, sim, teve muito trabalho, foi muito sofrido para ele, né? Ele se machucou, levou um tiro, cortaram a cara dele, ele teve que organizar todas as manifestações, agora ele está trabalhando na GPU, que também é um trabalho que ele não tem prazer pelo trabalho, é um trabalho ruim, né? Ele tem que perseguir pessoas, nenhuma parte do livro diz assim, oba, agora eu vou sair matando gente. Ele não tem essa perspectiva, né, sobre a vida. Mas parece que tudo isso parece que que isso de fato não era uma grande barreira para ele. Deixa transparecer isso. Eu concordo contigo, Otávio, que para mim seria uma grande barreira tudo isso que ele fez. São grandes coisas que ele fez em questão do processo. Mas como para ele isso era o certo, ele já falou diversas vezes, isso parece que era só um passo, não era uma barreira, era um passo necessário para aquilo que ele queria. Então não era um obstáculo. O próprio Exército Branco para ele nunca foi um grande obstáculo. O Andrei nunca achou que o Exército Branco, e olha que o Exército Branco era muito maior que o Exército Vermelho, em número de pessoas, né? Mas ele nunca disse assim, nossa, agora vai ser um horror para derrotar o Exército Branco. Ele nunca viu dessa forma. Ele disse que sim, eram nossos inimigos, ele tem os princípios claros, mas ele nunca teve medo do Exército Branco, em nenhum momento. Então, para ele foi uma coisa sofrida, mas daqui a pouco ele não via isso como uma grande barreira. Porque era só uma coisinha na frente do que ele queria, que era o grande ideal do sistema. Mas eu concordo, eu acho que eu veria da mesma forma que você vê, Otávio, como uma barreira. É que ali, quando você diz assim, a própria evolução foi uma barreira, ela não nasceu pronta. Mas tu vê que para ele não é um sacrifício, né, a revolução. Porque quando tu coloca como que a revolução foi uma barreira, a revolução é uma barreira para quem está sofrendo a revolução. Sim, ela teve muito custo em vidas, o pai do Andrei, por exemplo, foi um dos que sofreu. Mas eu digo assim, era tudo em busca de um valor que ele queria conquistar, né? Então, para ele não era um sacrifício, não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Era sofrida, mas era boa, era parte de uma coisa necessária para ele conquistar, né? E aqui, claro, eu quero que fique claro para vocês que, assim, eu não vejo que o que a Kira quer e o que o Andrei quer, por exemplo, dentro de uma análise da filosofia objetivista, eles têm o mesmo valor, ou seja, o valor que a Kira quer é um valor de vida, é um valor positivo. O que o Andrei quer, a revolução em si, ela é um valor negativo, porque ela destrói vidas, inclusive a vida dele e a vida da Kira. Então, não estou dizendo que, numa escala de igualdade, eles seriam os dois heróis objetivistas. Jamais. O Andrei não é um herói objetivista. Ele não é o Rourke, ele não é nem o Gaut, nada disso. Ele é um inimigo. O Andrei, ele é colocado como um herói porque ele participa desse triângulo, mas ele, na verdade, ele é o vilão da história. Ele é o inimigo, ele é a incorporação do sistema. A Rand, que é bondosa, entre aspas, de ela tentar fazer a melhor versão possível de um vilão. Mas ele é um vilão, ele continua sendo um vilão. Só que ele é um vilão melhor do que os outros.
comunistas que estão ali, né? Que o Victor, que o Pavel. Mas ele continua sendo um vilão. Acho que é importante a gente não deixar isso de lado, porque... E o Leo, de certa forma, ele é o herói. Depois, com o tempo, entre aspas, ele pode ser que ele pareça mais um vilão, no final das contas. Mas é bem interessante essa dinâmica que a Rand consegue fazer com a história. E no final da obra, com certeza vocês vão ver o Andrei e o Leo de formas bem diferentes. Tem pessoas que adoram o Andrei, tem pessoas que adoram o Leo. Então a Rand ela consegue fazer a história de certa forma que tem muitas pessoas que acham que o verdadeiro herói é o Andrei e não o Leo. Será que é qual o herói? Será que para Rand qual deles é o herói? Qual que seria o melhor, né, se fosse comparar, né? Então a gente vai ter resposta para isso mais para frente também, em outros eventos. Não sei se ficou alguma pergunta do capítulo 11. Eu acho que eu comentei um pouco do que está ali no chat, mas se alguém quiser levantar o braço, pode levantar, que depois a gente vai para o capítulo 12. Acho que conseguimos contemplar. Dessa vez eu consegui ler um pouco mais os comentários ao longo do capítulo. Ele já conseguiu trabalhar um pouco nessa parte. Bom, o capítulo 12, ele vai ser um capítulo até um pouco mais rápido, porque ele é um capítulo muito mais operacional, vamos dizer assim. Ou seja, ele fala muito mais daquelas questões econômicas e políticas, não tem um grande diálogo. Então, ele é vamos dizer assim, um capítulo ponte, né? Um capítulo ponte entre capítulos que, por exemplo, o capítulo próximo, os últimos três ou quatro capítulos antes do final da parte 1, eles têm um pouco mais de peso filosófico. Mas a gente vai trabalhar esse capítulo 12 de igual maneira. Então, quanto tempo Kira esperou na fila para conseguir pão na cooperativa do Instituto, que é o próprio Instituto Tecnológico, ele tinha uma fila do pão, né? Então, ela comenta ali que ela passou 3 horas, né, ali na fila do pão. Então, ou seja, novamente volta aquela questão do tempo, né? Que o Tomachenko tinha comentado, né? A diferença das horas, dos dias e tudo que acontecia ao longo desse período. Ela passou praticamente, não metade do dia, mas metade do tempo útil do dia dela na fila do pão. Vamos supor, no nosso dia de 8 horas, né? A pessoa praticamente 50% do tempo de vida útil dela, porque quando ela chegava em casa, tinha as horas que ela não considerava, né? Que eram as horas que ela ia limpar, que ela ia cozinhar no Primos, não sei o quê. Então, assim, o dia útil dela tinha 4 horas. Ela estudava em casa também, mas digo, a convivência dela dentro do instituto era no máximo 8 horas de aula, né? E porque nessa época ela não trabalhava. Então, 4 horas ela passava na fila do pão. Então, 50% da vida dela já era perdida na fila do pão, para ela sobreviver. Olha bem, de uma pessoa que pensava 100% do tempo em viver, em buscar os propósitos dela, agora pouco mais de 50% só. O resto ela já tem que se preocupar em sobreviver, que é o que ela fala lá no início do capítulo, né? Então, já reduziu para 60%. Vamos ser bondosos, vamos chamar 60% que ela ainda tinha para ela buscar os objetivos dela. Na cena seguinte, então, a Irina, ela pergunta sobre as finanças de Kira, porque ela diz para Kira sobre a família da Kira, né? Estão desesperados, sinceramente desesperados. Sei que a tia Garina me mataria se soubesse que eu lhe contei. Mas veja, o homem da Sacarina foi preso por especulação, foi condenado a 6 anos de prisão. Ou seja, o negócio, a gente não tinha mais ouvido falar nos últimos 2 capítulos sobre o negócio da Sacarina. O negócio da Sacarina deu errado também. Ou seja, realmente a família dela não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada que fazer. Então, agora eles estão realmente em graves necessidades.
Então a Kira, ela sabendo disso, ela diz para Irina pegar o pão que ela tinha conseguido na fila, ou seja, ela ficou 3 horas na fila para pegar o pão, e o pão nem vai ficar com ela. Então ela pega, transfere esse pão diz para Irina levar para a família dela. E ela, cara, disse para não dizer que foi ela que deu, né? Porque eles estavam brigados, afinal ela tinha sido expulsa de casa. Então, com o tempo, a Kira vai visitar. Nos dias seguintes, ela vai visitar a família. E a Galina, ela diz assim, Kira, minha filha, que Deus perdoe nossos pecados. Estão sendo dias difíceis, dias muito difíceis. E aí ela fala assim, mas também agora tudo mudou. Ou seja, o motivo que tinha levado ela a expulsar a Kira 2 capítulos atrás, agora toda aquela importância da tradição, da religião, não sei o quê, não que ela tinha sumido, mas já tinha se tornado algo subjetivo. Ou seja, também, para que a gente vai brigar, né, por aquilo ali? Não, tudo bem. A gente, que Deus perdoe nossos pecados, enfim. Eu não vou ficar brigada contigo, não vou morrer de fome por causa disso, né? Até o Eric comenta, é muito conveniente. É justamente. Há 2 capítulos atrás, se pudesse, teria tanto que a própria Irina deixa claro que essas pessoas deveriam morrer. Ela fala isso. Ela fala que a irmã dela devia morrer por causa disso. Por causa que ela estava dormindo com o Leo fora do casamento, né? E agora tanto faz. Ou seja, num período de 15, 20 dias, eu fui de um princípio firme, uma base para a sociedade, para tanto faz. Agora Deus perdoa. Mas por que antes você não iria perdoar, então? Só agora? Veja só. As bases que a família da Kira tem, a Lídia, especialmente. A Lídia ainda continua, mas a mãe da Kira já largou. Ela vai trazer o tema novamente, mas vê que para ela já. Tá, tudo bem. Deixa assim. Né? Então, tudo bem. Essa é uma parte importante para vocês lerem também, se vocês quiserem, para fazer essa ponte entre o capítulo 10 e o capítulo 12 nessa relação dos valores, né? O que tinha acontecido. Depois tem a parte que fala da questão da Kira e do Liu, que eles vão para a estação do trem para buscar comida contrabandeada, que era muito caro, tu podia comprar. Eles tinham condições de comprar comida, porque o Liu ainda tinha dinheiro, né? Ele trabalhava e tudo, eles tinham uma condição financeira muito boa, né? E então eles tinham como comprar comida ainda em estabelecimentos privados ou de forma privada, né? Só que no estabelecimento privado estava muito caro por causa da falta de insumos que tinha, né? Que a gente já discutiu. Então eles tinham a opção de buscar esses contrabandos, que era justamente nas estações de trem. E a Rand, ela explica, né, que a cidade esperava a chegada dos trens. Ou seja, a chegada dos trens significava oportunidades de alimento mais barato, de sobrevivência. Então a cidade ficava esperando essas pessoas chegarem. Então eles vão lá para comprar o pão, daí tem a figura do contrabandista e tudo mais, que é bacana de se refletir também. O Ulisses coloca aqui, essa parte da fila do pão me lembrou o ticket de leite do Sarney. Eu me lembro quando pequena que da minha mãe na fila para receber esse ticket. Eu não vivi essa fase do governo, só ouvi falar também, não vivi essa fase do ticket do leite, mas pelo que tu me conta é muito tabelamento de preços, tudo bem, essa parte que as pessoas ganhavam o salário e saíam correndo para gastar, né? Antes que desvalorizasse, antes que aumentasse, que os preços fossem reajustados e que desvalorizasse, caísse o poder de compra. Isso sim eu me lembro. Mas do ticket do leite eu não tinha me lembrado, não. Então é justamente isso. Existem ainda algumas formas de obter esses bens mais finos, tanto que ele fala
se não me engano, não era o presunto, mas era algo do tipo, algum derivado que a gente hoje conhece de porco e tudo mais, para poder comprar, além do pão. Isso vinha tudo através dos contrabandistas. E não tinha como comprar no mercado, que era muito caro, né? Da forma como é. Então, no decorrer do capítulo, então, existe a festa da Vava. Então, o Leo, a resposta da Vava Milovskaya ao Leo é a mesma coisa do que com as outras mulheres, né? Ela também se encanta por ele, mas aí também não dá bola. Fica claro que ele só dá bola mesmo para Kira, e as outras tanto faz. Ele tem uma relação ali na festa também com uma outra mulher que entende ele, mas que tampouco ela acaba sendo de importância para ele, né? Então ele tem essa capacidade, ele foi um mulherengo grande parte da vida dele, então ele consegue viver essas situações, mas no final das contas tanto faz, né? Mais um caso ali. Então por que o Victor assume o papel de anfitrião da festa? Ele era anfitrião por quê? Porque nessa época ele era namorado da Vava, né? Então ele de fato ele se via como alguém que estava dando de comer, que ele estava protegendo esses filhos, né? Então o Victor assume, o Victor e o pai da Vava, né? Mas o Victor, ele também, por ser namorado da Vava, ele se sente no direito de se colocar nesse papel pragmático de provedor. E falando do pai da Vava também, ele fala que ele estava muito orgulhoso de seu raro e invejável papel de anfitrião, um anfitrião que podia oferecer comida. Ele se sentia como protetor e benfeitor dos filhos daqueles frente aos quais precisara se inclinar em épocas passadas, os filhos do magnata industrial Argonov e do almirante Kovalensky. E aí até o Eric comentou também sobre se tu quiser abrir o microfone e também comentar sobre a questão do pai da Vava, né? Essa questão que tu até fez uma ligação, não foi com o Rio de Janeiro, mas então até tu colocou no WhatsApp, se tu quiser trazer também a reflexão, poder escrever ali também no chat, também pode fazer, que foi muito interessante. E depois, com o tempo, nos próximos capítulos, nós vamos conhecer um pouco melhor o pai da Vava, né? Que era esse doutor. E ele cresce justamente por isso, porque ele acaba fazendo trabalhos para o novo regime, né? Antes ele era um médico comum, ele era um médico comum, que não era lá tão valorizado dentro da sociedade, né? E agora ele cresce, ele se mantém também, muito porque ele faz operações e coisas para as quais não se podia falar. Então não se sabe ao certo o que ele fazia, mas se pode supor que ele ajudou membros do partido, fez alguns procedimentos que não eram corretos, né? Sim, a reserva da OAB, exatamente. Você bem sucedido por causa da reserva de mercado que a Constituição fez para você, exatamente. E agora ali, nesse novo regime, ele se torna praticamente uma commodity rara, né? Dentro do que estava oferecido ali. Então ele se torna realmente um diferencial ser médico naquela época. Essa, novamente, é mais uma reflexão sobre a mudança de papéis dentro do sistema. Não é central para o entendimento da história, mas é legal para a gente entender a origem da Vava, né? Porque ao longo do tempo ela vai dar presente para Kira, ela vai mostrar perfumes que ela ganha, os vestidos que ela ganha que os clientes do pai dela dão para ela. Ou seja, ele está atendendo essa nova elite.
porque outra pessoa normal não tinha acesso a essas coisas, né? Então agora ele está por cima, né? Porque ele está atendendo esse novo sistema. Enquanto os magnatas, que ele fala, né? Pai da Kira, essas pessoas hoje têm que se curvar para ele. E antes era ele que se curvava para elas. Então essa passagem, novamente ali no final da festa, né? Existe um diálogo entre o Leo e o Andrei, que eles falam que Kira também é propriedade nacionalizada, porque o Andrei tinha ido lá fora com ela, ali como se fosse no mezanino da casa da Vava. E a resposta é Andrei: às vezes penso que seria melhor para ela se fosse. Ou seja, o Andrei diz: bom, se ela fosse mesmo propriedade nacionalizada, se ela fosse minha, isso que ele quer dizer, né? Talvez fosse. Então o Leo afirma: bem, até o partido aprovar a resolução pertinente, ela não é. Olha bem, ali começa a se perceber que o Andrei ele tem outro interesse pela Kira. Que ele não quer só a amizade da Kira. Já dava para suspeitar nos outros parágrafos, dos outros capítulos, mas ali já fica bem claro. Quando ele fala isso da propriedade nacionalizada, assim, ele já está deixando no ar que ele queria que a Kira fosse dele. E como ele era a propriedade da nação, ela também seria, não é? Seria dele, mas seria do coletivo, mas seria dele de certa forma, né? Indiretamente dele. E aí o Leo fala, até que não sair a resolução, não é. Novamente, porque eles tinham ido lá fora, o Leo tinha ficado lá dentro, e quando o Leo sai, ele vai tirar satisfação, né? Porque eles estavam lá fora sozinhos. Então ali nós começamos a ver um pouco sobre o que o Andrei acha, né? Da Kira. Que tipo de relação... Será que tipo de relação ele quer ter com a Kira? Será que essa amizade tá bom? Ou não? Isso é uma coisa que a gente vai ver nos próximos capítulos também. Então, felizmente, a gente conseguiu terminar ali justamente em meia hora os 3 capítulos ali, em 1h30. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, também eu sei que algumas pessoas também me comentaram que vão viajar em breve, mas podem fazer perguntas, nós temos aí até as 10 horas para debater alguns desses temas. Tinha uma pergunta que tinha sido feita, deixa eu ver aqui no formulário. Ver aqui. Não. Ulisses, você tinha feito uma pergunta no formulário, eu não estou conseguindo abrir aqui ele agora. Se você tiver ele em mãos, pode fazer. Não sei se você está online, já saiu da universidade. Não, estou aqui sim, Matheus. Eu vou copiá-la aqui e vou colocar para você. Eu não cheguei a colocar lá no formulário. Tá. Não, perfeito. Então, coloca Oh. ali no chat para a gente ver. Tá, vou colocar aqui. Olha, boa pergunta essa questão do Chopin. No capítulo 12, ela fala de um tipo de foxtrot e de uma valsa, né? Que é, se eu não me engano, é essa valsa de Chopin. Eu não sei te dizer exatamente nos livros também que refletem sobre essas canções, que algumas vezes eu trago como um complemento do livro em si, tentando entender, não existe especificamente um porquê de ser inserido esse Chopin ou esse tipo de compositor. Por exemplo, se ele fosse tocado muito na União Soviética, não tem essa informação, tá? Então, assim, essa canção, essa valsa, ela vai ser repetida em muitas vezes, muitas partes do romance, da mesma forma que o Foxtrot, que aparece também no capítulo 12. E sempre tem, todas essas canções, elas têm um quê de esperança e um quê de melancolia. Ou seja, a maioria das canções que a gente viu até agora, elas trazem esse misto, essa sensação mista.
até a música que aparece o John Gray, depois eu vou trazer para vocês também o original. A Rand, ela modifica a música, essa John Gray. Que a John Gray original, a letra original, ela era bem uma música que falava de... tinha na letra até um cowboy, era um cowboy americano. Claro que isso dentro da União Soviética não poderia ser tocado, né? Então, por isso que ela modifica ali a letra da música. Ela transforma numa história de amor ocidental. Uma história de amor ocidental, que é a Kiki e esse John que é apaixonado por ela. Mas o conteúdo original da música, ele é um pouco... Ele é diferente, ele marca justamente um personagem muito mais ocidental. Então, assim, as músicas, parece que elas vêm muito para dar um contorno à obra, assim. Não que elas tenham, daqui a pouco, um papel, todas elas têm o mesmo papel centralizado, né? Então, aqui, ó, deixa eu ver a letra aqui. Numa terra sulista à distância, onde não há neve, havia um homem bonito chamado John Gray, o cowboy. John Gray era forte e esbelto, tão alto como Hércules, tão bravo como Don Quixote. Então a música que tem ali, aí ela fala: John Gray era bravo, Kitty era muito bonita, aí ele se apaixonou pela Kitty e a paixão deles não pôde se consolidar. E aí a Kate, né, a Cat disse que não queria ficar com ele. Então a Rand, ela muda a letra, porque a letra, esse Foxtrot fazia a menção a um herói, a um cowboy ocidental mesmo, a um cowboy americano. Então isso não podia constar nunca seria tocado, né? Se alguém tocasse isso, seria preso. Então essa é a origem da música John Gray, por exemplo. Tem a música que é dito que toda a Rússia cantava, que era justamente essa John Gray que eu comentei. Então, essas músicas também é outro caso que eu trago para vocês de uma forma mais como curiosidade, conforme ela vai aparecendo, mas dá para fazer também uma aula só falando sobre essas músicas, expandindo. É importante que vocês tomem nota disso, e eu vou colocar na plataforma também, a partir dessa semana, um local para vocês fazerem sugestões para eventos que a gente tinha comentado nas entrevistas individuais. Então, eu peço que vocês coloquem, né? E para que eu possa também, com base no feedback de vocês, também outra ideia, a partir do momento que vocês compartilharem, ou também que me despertar um interesse, eu vou colocar umas pequenas pesquisas aí no grupo do WhatsApp. E aí, com base no tema que vocês escolherem, a gente organiza o próximo evento também, que consta como parte do plano de membros e tudo mais. É para sair um próximo evento ali já na metade de abril, ali no dia 10 ou no dia 17. Então, se vocês tiverem sugestões, já vão deixando, pode passar no privado, pode passar publicar também na plataforma que vai ter o espaço, para vocês poderem tornar essa experiência muito mais uma experiência de vocês como participantes da universidade, né? E eu vou tentar operacionalizar todos esses interesses de vocês para que se tornem cada vez mais enriquecedor. A gente já levantou a parte das músicas, a parte do sistema econômico, que vocês já demonstraram interesse, a parte de valores, ou seja, que o Otávio comentou lá no início, sobre egoísmo racional ou não. Então, todos esses temas a gente vai contemplar pouco a pouco nos eventos que vão ser feitos fora do horário de aula, né? E, claro, dentro do possível, comentar em tudo que for possível dentro do contexto de aula. É sempre bom reforçar que a ideia é sempre a gente conseguir alinhar o meu interesse egoísta como professor de montar um curso sobre uma determinada obra,
Mas isso não quer dizer que vocês vão ter que deixar de lado o interesse egoísta de vocês, de ter conhecimento das áreas que vocês acham mais importantes dentro do contexto da vida de vocês ou dos interesses que vocês têm em estar estudando objetivismo. E, claro, isso só é possível com a participação de vocês e com a exposição que vocês fazem sobre o que é importante para vocês, através das perguntas, através da participação. Então, é fundamental que vocês estejam sempre, sempre engajados, né? O Otávio comentou assim, nessa festa fica claro que se fosse nos dias de hoje, o Andrei seria algo como um autista. Ele era uma pessoa bem fechada, certamente. Porque, na verdade, ele nunca, desde a educação dele, como a gente lembra da mãe dele e tudo, ele sempre foi uma pessoa trancada em casa, né? Ou seja, quando ele estava com a mãe, ele tinha que seguir aquela rotina dela de trabalho, ajudar ela no trabalho. Depois, ele, na hora, por exemplo, ele vivia estudando sozinho, ele com as baratas, no meio da noite, lá estudando sozinho. Aí ele vai para. Ele é um herói da Revolução, e mesmo assim ele não tem muitos amigos. Tanto que depois a gente vai ver como ele vive num lugar bom, mas ele nunca é visitado. Ou seja, ele tem uma personalidade, ele é bem isolado, vamos dizer assim, né? Bem introspectivo com relação à vida dele. E não sei se seria algo como um autista necessariamente, mas uma pessoa muito introspectiva, certamente, Otávio. Deixa eu ver aqui. Essa questão que o Ulisses comenta essa questão da música, ela está presente na maioria dos romances da Rand, né? Especialmente a Revolta de Atlas também, o We The Living. A Nascente eu não me lembro muito bem. Não me lembro muito bem de referências musicais, né? Mas é muito, muito presente na parte da Revolta de Atlas, né? Tanto que o Manifesto Romântico, que é o livro sobre estética, né? O livro de não ficção da Rand, ela destaca diversos capítulos a tentar entender o papel da música na vida do homem, né? Qual que é o efeito que a música tem sobre as pessoas, né? E o que a música reflete muitas vezes sobre as pessoas, sobre o senso de vida das pessoas. Ela não chega a uma conclusão, né? Porque isso é motivo de estudos ainda até hoje. Mas de fato a música ela tem um impacto diferente na nossa vida e ela também se questiona sobre isso, né? Por isso que ela traz também aqui em Nós que Vivemos muito a questão da música, porque a música é uma das únicas coisas que ainda é livre, de certa forma, né? Que ainda é livre dentro desse sistema, mesmo dentro do sistema socialista. Mesmo mudando a letra, a música ela continua, ou seja, os valores eles vão meio que se desviando, né? Através da arte eles vão se perpetuando, né? E o próprio sistema socialista, comunista, ele se utiliza disso, né? Ao longo do tempo, dentro do regime da União Soviética, para reescrever a história, para criar novas narrativas, né? E tudo mais. Isso, exatamente, o Rigoletto. Você percebe que ainda tem através da arte, tem ainda alguma chance de viver essas outras sociedades, essas outras culturas. Tá? Então, isso é bem interessante o que o Ulisses traz. E, de fato, é assim, a vida ela se mantém através desses caminhos tortuosos da música, das artes, mas com o tempo isso também vai desaparecer. Tá? Alô, alô. Exato, exatamente. O Eric traz ali a questão da ditadura militar, é justamente isso. A música ela consegue, pelo menos por um tempo, quebrar essas barreiras do próprio sistema político, né? Seja na União Soviética, seja na ditadura militar que o Eric trouxe. Então, é bem interessante também esse tema. Então, eu peço também que vocês deixa isso ali para a gente não perder
esse assunto para a gente poder trabalhar depois. Bom, pessoal, de minha parte, era isso para hoje, da aula de hoje. Se tiver mais alguma pergunta, podem me fazer aqui. Senão, a gente encerra, como também eu sei que algumas pessoas vão viajar, vocês já podem seguir. Muito obrigado pela presença de todos. Nós tivemos 20 pessoas ali presentes, ali desde o início da aula, agora baixou um pouquinho mais para o final. Nossa, é muito bacana mesmo. Muito obrigado. Vou parar a gravação agora.